Olá pessoal, tudo bem? Queria agradecer o convite da VetSci em participar desse congresso. É uma grande honra estar aqui participando com tantos outros palestrantes de alto nível. É muito bom ter um espaço da fisioterapia. Vocês vão ter a palestra da Miriam também, da Miriam Caramico, que é minha sócia, e estamos representando aqui a fisioterapia. E é bem legal esse espaço e eu trouxe para vocês umas palestras que eu mais gosto, que é como os animais com secção completa da medula voltam a andar. Meu nome é Ricardo, comecei a estudar essa parte de ortopedia e traumatologia lá em 2006, fui membro do laboratório de ortopedia da USP. Fiz minha pós-graduação também lá em ortopedia, também pela USP em 2012. Comecei minha carreira de professor também em 2012 na Embi Morumbi na UNG, até 2015 nessas faculdades. Em 2015 também fiz o curso do CCRP, que é da Universidade de Tennessee. Em 2018 eu lancei esse livro, Fisiatria em Pequenos Animais, junto com a doutora Renata Diniz da Espanha. Na verdade, tem 68 autores nesse livro, um livro bem conceituado. Atualmente, eu leciono Fisiatria Veterinária convidado na Universidade de Anguera, na pós-graduação da Ancrivepa. Coordeno os cursos de formação em Fisiatria Veterinária da Fisiocare. Nós temos vários cursos, quem se interessar pela área pode nos procurar, vou deixar aqui uns contatos. Sou presidente da Anfivet, que é a Associação Nacional de Fisioterapia Veterinária, e sou proprietário e diretor clínico da Fisiocare, da rede Pet Fisio, que juntas tem mais de 20 unidades em todo o Brasil. Vocês não precisam se preocupar em anotar essa aula, tá? Nessa aula já está no nosso site. Vocês entram lá a parte de Fisiocare Pet, cliquem em cursos, aulas ministradas, vocês podem baixar essa aula, tá? Quem quiser fazer estágio, ver outros cursos também, nossa parte de cursos, no final da página de curso tem um formulário para estágios, quem tiver interesse, já aceita estagiários de todos os semestres, tá? Bom, primeira pergunta. Pacientes com secção completa na medula, volta a andar? Esse paciente aqui, ó, uma fratura, uma luxação vertebral, então uma parte da medula está aqui e a outra está aqui, então uma secção completa dessa medula. Esse paciente, ele volta a andar? Será que o paciente... quando a gente vê uma pessoa numa cadeira de rodas, uma fratura de coluna, né, seccionou a medula, dificilmente ela volta a andar, mas os cães, os animais, eles voltam a andar? Isso já está descrito há mais de 70 anos. Desde a década de 50, já tem a descrição de retorno da função após secção completa da medula em ratos, gatos e cachorros. Tá? Aqui tem os dois artigos mais recentes, 2017. Inclusive um aqui de uma faculdade do Nordeste, eu esqueci qual que é, mas eles não têm um centro de reabilitação na faculdade. Então, como foi o projeto? Eles fizeram um protocolo de neuroreabilitação, passaram para os clientes fazerem em casa, e os animais com fraturas e luxações vertebrais voltaram a andar. Então, isso foi bem interessante. Tá? Então, é isso que eu vou falar com vocês. Então, pacientes com secção completa na medula, volta a andar? Sim, volta a andar. Né? Esse aqui é a Nina. A Nina, ela teve aquela fratura, aquela luxação, como eu mostrei para vocês. Ela nos procurou depois de 2 meses da lesão. Ela fazia acupuntura a domicílio e fazia fisioterapia conosco, com a doutora Camila, em São Bernardo. Aqui ela começando a dar os primeiros passos na esteira aquática. Eu vou explicar depois o tratamento para vocês. Mas ela dando os primeiros passinhos fora da esteira. E conseguindo sustentar o próprio corpo, e aqui no final ela conseguindo totalmente reabilitar. Tá? Esse seria o andar medular, que é um andar bem coordenado. Tá? Você tem uma secção completa na medula, você vai ter um que a gente chama de andar medular, que é um andar que ele é um andar reflexo, né, que a gente chama, que ele só tem a comunicação com a medula, não tem a comunicação com a cabeça do cachorro, então ele consegue voltar a andar. Né? Nas minhas aulas tem algumas dúvidas frequentes, né? Eu gostaria que todo mundo que estivesse assistindo aqui respondesse essas dúvidas e talvez depois dessa aula talvez mudaria, né? Primeiro, existe regeneração medular? A medula ela regenera? Até quanto tempo de paralisia a chance do retorno de marcha? O paciente paralisado há 4 anos, ele pode voltar a andar, voltar a movimentar? Paciente sem dor profunda volta a andar?
Pacientes com secção completa da medula voltam a andar? Vocês já viram que sim, né? E a grande pergunta, né? Toda recuperação da marcha, o paciente que volta a andar, que ele não tem dor profunda, ele não recuperou a dor profunda, ele é considerado como andar medular? É isso que eu queria conversar um pouco com vocês. Primeira coisa para vocês entenderem a diferença entre humanos e os animais é que o humano ele é piramidal. O que significa isso? Ele utiliza muito o córtex para movimentação, o cérebro, o cerebelo para movimentação. Né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem um trauma na medula, uma ruptura completa na medula, dificilmente ele vai voltar a andar. Uma paciente que tem, por exemplo, um AVC, ele vai paralisar normalmente um lado do corpo, né? Porque o córtex é muito responsável pela movimentação do ser humano. Já os cães e os gatos, eles são extrapiramidais. O que significa isso? Eles utilizam muito pouco o córtex para movimentação. Inclusive tem esse trabalho aqui de 2015 que eles descerebraram os gatos e com estímulos elétricos conseguiram fazer esse paciente a deambular. Tá? Então eles utilizam muito pouco o cérebro e o cerebelo, o tronco encefálico para movimentação, utiliza muito mais a medula. Tá? E é por isso que a gente consegue uma recuperação muito melhor nos animais do que no ser humano. Tá? Esse aqui é o trabalho pai aí da neuroreabilitação, um trabalho bem interessante. Eles pegaram 5 gatos e romperam parcialmente a medula entre T10 e T11. Eles foram e cortaram metade da medula dos gatos. Obviamente, todos eles ficaram paralisados. Né? Aí eles fizeram fisioterapia com treino locomotor e todos eles voltaram a andar. Eles cortaram metade da medula dos gatos, fizeram a fisioterapia, que é um treino locomotor, que eu vou mostrar para vocês o que é esse treino locomotor, e todos eles voltaram a andar. Depois que eles voltaram a andar, eles foram lá e fizeram uma secção completa entre T13 e L1, tá? Um pouco abaixo dessa lesão. Né? Obviamente eles ficaram paralisados, mas depois de 8 horas da cirurgia, esses animais voltaram a movimentar, já estavam andando. Como assim, né? Eles cortaram a medula dos gatos, depois de 8 horas eles estavam movimentando. O que aconteceu? Né? Eles provaram que teve uma ativação dos geradores de padrão central e memorização medular. O que é isso? Quando eles fizeram a primeira lesão aqui, eles começaram a fazer o treinamento locomotor. Eles fizeram uma memorização dessa medula, dessa movimentação, que é como se fosse reeducar esse paciente a voltar a andar. E eles memorizaram, e eles ativaram o que a gente chama de geradores de padrão central, que é como se fosse marca-passos, umas células marca-passos que vão memorizar o movimento. Eles têm um tronco encefálico e aqui na intumescência. Né? Então ele vai controlar atividades motoras rítmicas. Tá? Ele não está isolado das influências tanto do sistema sensorial quanto do sistema motor, né? Mas ele vai controlar essa movimentação. Então ele consegue memorizar esse gerador de padrão central, que é muito importante, e esses pacientes conseguem voltar a andar. Tá? Então, quando eu estou falando de recuperação em animais neurológicos paralisados, principalmente secção de completa de medula, eu tenho que falar sobre um treino locomotor. Né? Em humanos é colocado esse robô e eles vão fazer esse treino. Em animais a gente faz nós mesmos na esteira, né? Ou esteira seca ou principalmente na esteira aquática. Tá? E por que a gente tem que falar isso? Porque o treino ele vai causar 3 coisas importantes. Primeiro, a memorização dessa medula, que é extremamente importante, mas também uma neuroplasticidade e uma neuromodulação. Quando eu falo de neuroplasticidade, existe a neuroplasticidade sináptica, que é o aumento da força sináptica. Então, circuitos que já existem, estão ali adormecidos, você aumenta a força dessa intensidade, desse estímulo. E a plasticidade anatômica, né, que é o desenvolvimento de novos circuitos através de reorganização anatômica, desenvolvimento de novos axônios e dendritos. Então, aqui nós temos o aumento da força sináptica e aqui você vê o aumento das ramificações. Né? Isso é muito importante para a gente entender a recuperação desses pacientes. Então, quando nós falamos de neuromodulação, lembrar que quando você tem uma lesão medular, há uma desmielinização axonal, uma interferência dessa condução axonal, e causa uma diminuição da mielina e uma exposição desses canais de potássio. Né? Com isso, há uma hiperativação desses canais de potássio, isso diminui a condução do potencial de ação. Né? E como que a gente faz para estimular? A gente entra com uma medicação hoje que a gente utiliza a Fampira, que é muito interessante, que ele aumenta o potencial de estímulo e está fazendo os animais voltarem a andar mais rápido. Tá?
A memorização também depende muito das repetições, então a gente tem que fazer muitas repetições, várias vezes ao dia, de preferência. Em humanos a gente fala 60 a 90 minutos diário, já em cães estamos falando de 400 a 600 repetições diárias, tá? Em ratos, você tem uma melhor resposta em diversas sessões, de 3 a 10 minutos, do que uma grande. Então, a gente acredita que deixar um paciente, por exemplo, internado, como a gente faz hoje em alguns casos, a gente deixa o paciente o dia inteiro no centro, a gente faz várias vezes no dia essa reabilitação, né? E essa memorização depende muito da qualidade do tipo de treinamento locomotor. Então, repare esse movimento aqui. Esse é um tipo de treinamento locomotor que eu vejo muito na internet o pessoal fazendo dessa forma. Repare esse passo mais longo aqui. Esse passo mais longo, tudo que você fizer de movimento, ele acaba sendo memorizado. Então, se você fizer uma memorização errada, esse paciente ele pode voltar à movimentação, mas ele não volta a andar, porque esse andar aqui ele não vai conseguir fazer sem dor profunda, um movimento mais reflexo, ele não consegue fazer com esse treinamento locomotor. Então, a qualidade do treinamento locomotor ele é muito importante, tá? Se a gente pega, por exemplo, o treino correto, seria um passo mais curto, né? Onde esse passo, sim, seria o ideal para esse paciente conseguir fazer a movimentação. Então, tome muito cuidado ali quando for indicar paciente de reabilitação, saber se a pessoa sabe realmente fazer, porque se ela memorizar errado, esse paciente simplesmente não vai voltar a andar. Por isso que a gente tem respostas boas, porque a gente faz uma boa memorização dessa medula, né? E o que eu recomendo é no mínimo 20 minutos, 4 vezes na semana. Tem paciente que chega até 30, 40 minutos de treino locomotor, tá? Isso é muito importante. Pode fazer só 2 vezes na semana? Até pode, né? A gente fez a Mira acabou de fazer o tese de mestrado dela na USP, onde ela pegou 20 animais com hernia de disco, grau 5, então sem dor profunda, que já apresentavam ausência de dor profunda há 25 dias, tá? Então não ia voltar a dor profunda. Então ela fez o laser, a eletroterapia, os exercícios, a magneto e a esteira aquática, tudo que a gente faz. Mas ela fez aí 2 vezes por semana, que era o protocolo antigo que nós tínhamos, nós modificamos esse protocolo faz 2 anos. E ela fazia 2 vezes por semana, de 5 meses a 1 ano, né? O resultado, 60% dos pacientes voltaram a movimentar e um paciente apresentou retorno da dor profunda. Tá? Então a gente consegue, assim, pacientes que não foram operados, sem dor profunda, 60% deles voltaram à deambulação, sendo que um deles voltou à dor profunda. Como que nós fazemos o treino locomotor? O que a gente começa? A gente começa com o treino bipedal. O que é o treino bipedal? Nós isolamos esse membro aqui torácico e fazemos somente o estímulo do membro pélvico. Tá? Esse paciente, a gente faz hoje no 3º dia de pós-operatório, tá? O paciente tem ponto, você vê que a gente não molha, ali a gente começa o mais cedo possível, às vezes ele começa no 5º dia pós-operatório, 15 minutos, porque a gente está isolando os membros torácicos e nós estamos fazendo o movimento por ele, então nós estamos forçando esse paciente. Tá? Ele é bem interessante, porque ele aumenta ali principalmente o arco reflexo, que é que eu preciso, e ele estimula, ele vai modulando esses geradores de padrão central. Isso é muito importante. E aí o paciente estando melhor, nós começamos a soltar esse paciente e ele começa a fazer o treino quadrupedal. Então ele faz o movimento que ele já tem dos membros torácicos e nós fazemos o treino quadrupedal dessa forma, tá? Por que é interessante? Porque tem um maior estímulo, uma maior correlação entre os membros torácicos e os membros pélvicos. Isso é muito importante nós fazemos. Então você aumenta o estímulo, né? E você tem um maior controle também dos interneurônios, né, que conectam um lado com o outro. Algumas coisas que nós fazemos junto com o treino locomotor é o reflexo de cauda. Repare bem no começo desse vídeo, esse paciente ele não tem a movimentação. Travou aqui. Repare esse começo, esse paciente. Esse paciente ele tem uma fratura de coluna, tá? O proprietário está mexendo na cauda, ele movimenta. Ele soltou a cauda, não movimentou. Pegou na cauda, começou a movimentação, tá? Então você consegue fazer essa movimentação e esse melhor cuidado com esse paciente. Então você vê que ele mexe na cauda, esse paciente dá alguns passos.
Quando ele solta a cauda, ele não mexe. O paciente tem uma secção completa de medula, tá? Uma fratura de coluna. Então, soltou, ele não movimenta. Quando ele pega na cauda, ele faz o movimento e esse paciente dá alguns passos, tá? Isso é muito importante. Dá para fazer, então, sem esteira aquática? Até dá, né? Mas a coluna do proprietário vai ficar pior que a do cachorro, né? A gente brinca que a gente faz um pacote, o cliente e o cachorro. Mas quando eu acabo o estímulo, ele para de fazer, né? Esse é o vídeo aqui na 5ª sessão, a esteira está desligada, o paciente está tricotomizado por causa da eletroterapia, o paciente ele não tem movimento, não tem dor profunda, e eu vou pegar na cauda dele. Então eu vou achar o ponto ideal. O que eu estou fazendo? Eu estou mandando estímulos elétricos nos geradores de padrão central, que estão memorizados. Estou aqui na 5ª sessão, tá? Nunca vai ser na primeira. E ele já começa a fazer o movimento. Começa a estimular o movimento. Estimulou, estimulou, legal. Agora eu soltei a minha mão. Como eu ativei essa medula, ele começa a fazer a movimentação. Então isso é muito importante, tá? Ele consegue ter uma ativação e uma melhora dessa movimentação. Você vê que eu não estou com a mão no cachorro recém-operado. E a gente está fazendo aqui essa movimentação, tá? Só título de nota, olha o ganho de massa muscular desse paciente, né? Um ganho de massa muscular muito grande. A gente consegue ter uma recuperação, repare, o ganho desse massa muscular ele é bem importante, né? Você vê que fazer bons exercícios, fazer eletroterapia, tem um protocolo enorme. Eu vou falar mais de treino locomotor porque eu não tenho muito tempo hoje. Mas a gente faz vários protocolos para fazer essa recuperação, tá? São vários exercícios, principalmente na esteira aquática, tá? O outro estímulo interessante é o estímulo aqui perto do ânus, né? Que ele é aqui embaixo do ânus, onde a gente vai estimular. Repara, esse paciente ele não tem a movimentação, paralisado, eu vou lá e eu empurro esse ponto perto do ânus, então eu mando um estímulo elétrico para os geradores de padrão central, e esse paciente começa a movimentação, tá? Então, esse estímulo ele é muito bom, principalmente em cachorros que não tenham cauda, os bulldogs, os pugs, ou mesmo que não seja tirado a cauda, ele é bem interessante, né? O grande problema é que ele causa uma defecação líquida muito grande, assim, ele faz o cachorro fazer muito cocô. Até um ponto interessante, o cachorro não está querendo fazer cocô, você pode apertar ali que ele vai fazer com certeza, tá? Ele acaba saindo até uma fezes parece não muito formada, sabe? Acaba saindo esse cocô. Então aqui o ponto só para vocês entenderem o que a gente faz aqui. Então aqui é um ponto, né, que faz esse estímulo, tá? Perto do ânus. Tá? Então a gente aperta esse ponto e muitas vezes nós fazemos uma movimentação. E aí com essa movimentação a gente consegue ter um estímulo maior. Você vê que tá com a cauda do paciente levanta, né? Quando a gente faz esse levantar, a gente sabe que está no ponto ideal e o paciente faz a movimentação e esse paciente voltou a andar, tá? Então, na neuroreabilitação, aquele negócio assim, o paciente já ia voltar a andar, não vai voltar a andar, né? Se ele fizer uma correta neuroreabilitação, vários pacientes que não voltariam a andar só com cirurgia, vai voltar a andar, né? Por quê? Porque a gente causa mudanças fisiológicas e celulares e liberação desses mediadores de neuroplasticidade. E isso eu só consigo com treinamento locomotor. Se vocês forem indicar um dia um paciente para fisioterapia, vocês têm que indicar para alguém que tem esteira aquática, tá? Isso é muito importante. Por isso que em todas as nossas unidades sempre tem esteira aquática, né? A fisioterapia vai causar uma reorganização neural, isso causa aumento da função motora e aumento dessa contração muscular. Então, esse paciente tem maior força muscular, né? Então, considerando isso, se vocês pegassem hoje uma paciente como essa, Lupita, ela foi atropelada, ela teve uma fratura da vértebra. Ó, isso aqui para vocês entenderem, aqui está um canal medular e esse é outro canal medular. Então, ela teve uma secção completa aqui da medula, tá? Esse paciente tem chance de voltar a andar? Tem. Tá? Isso que vocês têm que sair dessa palestra. O paciente tem chance de voltar a andar. O veterinário não conhecia, não tinha visto essa palestra e não indicou, falou que não tinha o que fazer. Esse paciente nem operado foi. E essa cliente me procurou, achou a gente no Instagram, a gente tem mais de 20 mil seguidores no Instagram, ela seguiu a gente, viu nossos resultados e nos procurou. Só que ela procurou depois de 4 meses da reabilitação, da lesão. Essa paciente voltou a andar, olha aqui na esteira aquática, ela voltou a movimentar. Então eu consegui fazer ela voltar a movimentar, mas o que eu não consegui fazer ela voltar a andar?
porque eu não consegui recuperar a massa muscular desse paciente. Então, aquela pergunta lá, depois de vários anos, um paciente consegue voltar a andar? O grande problema não é a recuperação motora, tá? Ele voltar à movimentação, e sim a recuperação muscular. Depois de 8 meses, 1 ano e meio, a gente não consegue ter uma resposta interessante, tá? Então, isso é, quanto mais cedo o paciente começar, como eu falei, hoje a gente começa com 3 dias de pós-operatório, já começa a esteira aquática, tá? Com os pontos, não tem problema, a gente não molha os pontos. Quanto mais cedo, mais fácil e mais rápida essa recuperação. Então, isso é muito importante, nós temos isso em mente, tá? Essa paciente não voltou a andar, ela voltou a movimentar, colocou numa cadeirinha e na cadeirinha ela movimentava, ou se colocava um pano, ela movimentava. Mas ela não tinha força muscular para se aguentar em pé, nem para conseguir movimentar sozinha. Por isso que ela andava na água, que dá sustentação, e fora da água ela não conseguia, tá? E tudo que eu falei aqui para vocês, eu estou falando de fraturas, luxações vertebrais, secção completa da medula. Minha palestra é de secção completa da medula. Quando eu estou falando, vou falar sobre hérnia de disco, é um outro tipo de prognóstico e um outro tipo de neuroreabilitação, tá? O que vocês têm que entender? Quando você tem uma lesão, normalmente uma lesão por hérnia de disco, você pode ter tido uma perda de dor profunda, né? Uma lesão gravíssima, mas não significa que você teve uma secção completa da medula. Não significa que todos os tratos motores foram seccionados. Tá? Indica uma lesão grave, que é a perda da dor profunda, mas a dor profunda é uma fibra sensitiva. O que eu quero trabalhar para o paciente voltar a andar é uma fibra motora dele voltar a andar. Tá? Inclusive, tem 2 trabalhos muito interessantes. Esse trabalho aqui mostrando que pacientes sem dor profunda apresentavam potenciais evocados passando por essa medula, ou seja, passava correntes elétricas que estimulavam a movimentação, então colocavam eletrodos, fazia corrente elétrica, esse paciente tinha contração muscular, então você tem tratos motores íntegros passando nessa medula. E esse é o trabalho mais interessante, o trabalho de 2017, né, que os dados eletrofisiológicos demonstraram claramente que animais sem dores profundas podem ter vias motoras intactas e que essas redes motoras intraespaciais localizadas abaixo da lesão não são totalmente desconectadas de toda a influência supraespinhal, ou seja, o córtex, porque você tem tratos motores intactos, então você não vai ter um movimento muito perfeito, mas ele tem um certo controle, né? Esse paciente aqui é um paciente sem dor profunda, que você vê aqui a movimentação, ele é um movimento atáxico, né? Ele não é um movimento perfeito, ele não tem dor profunda, mas você repara que ele tem sim controle para fazer a movimentação. Você vê que quando ele vai parar para cheirar, ele arruma a pata, ele consegue se reposicionar. Tá? Então, você tem hoje um controle dessa movimentação. Isso é muito importante. Tá? Então, você tem essa recuperação aí que é bem interessante. E aí, depois de 6 meses dessa alta clínica, repare, esse paciente continua sem dor profunda, mas ele perdeu muita massa muscular, porque ele ficou 6 meses sem fisioterapia. Isso é um caso de 2012, da minha TCC de pós-graduação. E eu, naquela época, eu fazia fisioterapia, o cachorro voltou a andar, acabou, vai para casa, né? E ele ficou 6 meses sem fisioterapia, olha o quanto ele perdeu de massa muscular. Muita coisa, né? Então, mas aqui é interessante que você vê que ele não cai, que ele consegue se reposicionar esse membro de forma voluntária para não cair, tá? Então, a gente não pode falar que se o paciente não tem dor profunda é um andar involuntário, um andar medular. Isso já caiu em descrédito, isso já foi descrito em 2010 pela Natasha Oube. Acabei de fazer o curso do Ronaldo Casimiro da Universidade de Ohio, né, que escreveu o Ettinger, e conversei com ele, ele compactua com o mesmo princípio que eu estou falando aqui para vocês. Tá? Mas aí, todo paciente pode voltar a andar? Infelizmente não. Se eu tenho uma lesão aqui na intumescência, né, que seria na vértebra L4, L5, que pega toda a saída da inervação para os membros, né, então os segmentos da medula entre L7 e S1, que inerva os membros pélvicos, eu não tenho conexão motora para fazer essa reabilitação. Tá? Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que tem reflexo retirado ausente, que tem um reflexo patelar ausente, dificilmente esse paciente vai voltar a andar.
eu falo para o cliente, não vai voltar a andar, eu não sou Deus para chegar e falar, olha, vai voltar a andar ou não vai voltar a andar. O que eu falo para ele, vamos tentar por um mês. Vamos fazer um processo de neuroreabilitação intensiva, praticamente todos os dias, vários minutos por dia, com picos de velocidade. E esse paciente, se ele tiver uma recuperação dentro de um mês, eu estou vendo que ele tem uma neuroplasticidade dessa medula e ele tem chance de voltar a andar. Mas se ele não recupera, eu não fico fazendo o cliente perder muito tempo. Eu já vou indicar para uma cadeirinha, por exemplo. Tá? A cadeirinha é interessante? Ela é interessante. Eu indico para pacientes, por exemplo, pesados, que queiram fazer essa movimentação. Ele é um aparelho fisioterápico. O que vocês têm que entender, duas coisas muito importantes. Primeiro, nunca façam como eu fiz aqui no passado, que é deixar amarrado essas patas, pelo amor de Deus. Tá? Não façam essa pata amarrada, porque esse movimento que está fazendo, ele está sendo memorizado, está estragando toda a neuroreabilitação. Então, não façam de forma nenhuma, tá? Outra coisa muito importante, vocês têm o paciente que está fazendo ali a movimentação, isso é uma cadeira. Um ser humano, por exemplo, ele fica na cadeira de roda durante o dia inteiro, vai para o trabalho, trabalha em cima de uma cadeira de roda, não tem tantos problemas. Já o cão, ele não está sentado nela, né? Ele está puxando, mais parece uma carroça do que uma cadeira. Né? Então, todo esse peso está no ombro, no cotovelo, então isso causa lesão. Então, tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então, é uma coisa importante para vocês tomarem cuidado. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Deixar o paciente durante 15, 20 minutos e depois várias vezes ao dia, mas não deixar ele por 1, 2 horas, isso é muito ruim. Tá? Uma outra cadeira bem interessante é a Sofia Dog, né? Uma cadeirinha que a gente está até querendo desenvolver aqui no Brasil, que ela é bem legal porque ela faz essa movimentação e esses pacientes conseguem voltar a andar, né? Porque a própria movimentação das rodinhas fazem o treino locomotor. Então, isso ele é bem interessante. Tá? E animais tetraplégicos por hérnia de disco? É mais fácil ou mais difícil voltar a andar? Então, o animal tem 4 membros paralisados. É mais fácil, por incrível que pareça, ele é mais fácil. Por quê? Porque por questões anatômicas, a lesão de hérnia de disco, normalmente, ela é mais branda que a região toracolombar. Então, esse paciente ele tem que ser operado, tá? Na minha opinião, todo paciente paralisado deveria ser operado, indicado a fisioterapia logo em seguida. Esse paciente demorou 25 dias para chegar na reabilitação, 20 dias depois da cirurgia. Repare a perda de massa muscular, muito, muito grande, né? Não tem condição de fazer deixar o paciente chegar assim, né? Então não precisa esperar tirar os pontos para físio. Tá? Olha a perda de massa muscular. Tá? Então, aqui tem que fazer o treino locomotor para os dois lados. Né? E o paciente é extremamente bravo, nós fazíamos a esteira. Tá? Aqui, após 3 sessões, ele conseguia já movimentar os membros torácicos, ainda com bastante dificuldade, mas ele conseguia fazer um pouco de movimentação. Na 5ª sessão, ele já conseguia fazer os movimentos na água. Primeiro, eles andam dentro da esteira aquática, a esteira aquática dá sustentação, o próprio movimento da esteira estimula esse paciente a movimentar, então isso é bem interessante. Sempre voltar com bastante ataxia, depois ele vai melhorando, tá? Então ele volta bem assim, descoordenado. Na 6ª sessão, então, naquela época a gente fazia 2 sessões por semana, então na 3ª semana, o paciente já estava andando com a ajuda do suporte, né? Veio que o paciente é bem bravo, não tem problema, põe focinheira, faz exercício, não tem problema, tá? Então a gente põe esse paciente, ele faz ali a movimentação. E na 8ª sessão, ele já conseguia andar, levantar, e já conseguia andar sozinho, fazendo uma ótima recuperação, tá? Então, isso é muito importante, né? O paciente, ele tem uma resposta muito boa e a gente consegue ter aí em um mês o paciente que estava tetraplégico, depois de 20 dias da cirurgia, em um mês voltando a movimentar. Então, isso que é o mais interessante no final do tratamento. Tá? Sempre de focinheira, que ele era bem bravo. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês entenderem um pouco dos animais voltarem a andar. Quem tiver mais interesse, a gente tem um curso só de neuroreabilitação, tem outros cursos, tem cursos intensivos de 3 dias,
vocês conhecerem a fisioterapia. Tem um curso, nosso curso de formação de 12 módulos, demora 1 ano e meio, ele é muito bom, e tem cursos avançados para quem já trabalha na área também de cinesioterapia, animais hospitalizados, então fazer fisioterapia intensiva, de neuroreabilitação, nós temos curso de biomecânica, tá? Quem quiser depois pode entrar no nosso site e vai conhecer um pouco mais, e as portas estão abertas para estágio, nós temos mais de 20 unidades, você aceita estagiário de qualquer semestre, tá? Basta você preencher, escolher a unidade que você quer. Se tiver vaga, a gente tem normalmente 3 a 4 estagiários por mês, por unidade. E se vocês tiverem ali interesse, vocês podem estar agendando com a gente, tá bom? E um convite especial para vocês, o nosso primeiro Congresso Internacional de Fisiatria em Pequenos Animais. Eles são 15 palestrantes, sendo 8 deles internacionais, tá? De 5 diferentes países, Estados Unidos, México, Espanha, Argentina, Portugal, e é um congresso online, tá? Que ele vai ficar ali gravado, você pode assistir depois de alguns dias também, tá? Dia 7 e 8 de novembro, sábado e domingo, nós chamamos os melhores palestrantes, que pelo menos eu conheço, de reabilitação do mundo, tá? Então, aqui do Brasil, somente eu e a doutora Miriam, que vamos falar um pouco. Chamamos também 5 ortopedistas e neurologistas, vamos falar de caldequina, mielopatia degenerativa, biomecânica, vai ser uma aula bem legal. E esses 8 fisiatras internacionais, tá? E todas as palestras serão traduzidas, tá? Então vocês podem ficar tranquilos, vão ter um ótimo entendimento também. E aqui para os membros aqui da VET Academia, vocês têm hoje 50% de desconto na compra desse congresso internacional, tá? Então vocês podem entrar lá no nosso site, vai em link cursos, aulas ministradas, e clica nesse link aqui. Clicando nesse link, vocês vão direto já para o desconto, tá? Com 50% de desconto, somente agora nesse período do congresso, tá bom? Então vocês abaixam essa aula e vocês clicam lá e vocês podem se inscrever. As parcelas saem a partir de R$11, né? Vale muito a pena, são pessoas diferenciadas, um cronograma assim de que nunca foi feito igual, não tem palestras repetidas, um congresso bem interessante nessa área com vários palestrantes internacionais, tá? Essa aqui é a minha equipe, vocês podem seguir nossas redes sociais para conhecer um pouco mais, tanto da Physiocare quanto da rede Pet Physio, tá bom? E aqui tem o link também para as aulas. E aqui os meus contatos pessoais, tanto o meu Instagram, o meu e-mail e o meu site, eu fico totalmente à disposição, caso vocês tenham dúvidas, pode mandar uma mensagem no Instagram, pode mandar um e-mail que eu converso com vocês. Se vocês também tiverem interesse de expandir e levar a fisioterapia também para a cidade de vocês, a gente pode conversar também de abertura de unidades nossas na cidade de vocês, tá bom? E um último convite, se vocês quiserem entrar no nosso canal do YouTube da Physiocare Pet, vocês entram lá e tem várias aulas já gravadas, vocês podem também acompanhar. Quem gostou dessa aula provavelmente vai gostar das próximas também, tá bom? Então, muito obrigado pela estar até agora me assistindo, espero que tenham gostado e que a gente se vê talvez no estágio ou talvez trabalhando junto, tá bom? Muito obrigado.